gente vai passar para as outras arritmias que não são flutter nem fibrilação atrial, que a gente chama, num conjunto, todas elas de TAC supra, né? Taquicardia supraventricular paroxística, a famosa TAC supra. A gente fala, tem uma TAC supra, internou com uma TAC supra, mas TAC supra, como a gente vai ver, aí ela pode ser muita coisa e nem todas as arritmias a gente vai tratar da mesma forma, tá? Então, como é que eu defino uma TAC supra? É uma frequência cardíaca muito elevada, geralmente pode ser de 120 a 250, mas geralmente a frequência é acima de 150. As TAC supras, em geral, têm uma frequência cardíaca mais alta do que a do flutter. Então, se você chegar ali e ver em torno de 180, 200, isso aí provavelmente não é um flutter, é uma reentrada nodal, uma reentrada em via acessória, como a gente vai ver para frente. QRS estreito, porque ele é supraventricular, intervalos RR regulares e ausência de onda P. A gente pode identificar uma onda P retrógrada, uma onda P não sinusal, tá? Mas, em geral, a gente não vai ver aquela onda P, a onda P com PR antes do QRS. A gente pode identificar muitas vezes uma pelinha, que a gente vai ver que é a onda P retrógrada, que ela vai aparecer depois do QRS, tá? Então, classificação das TAC supra. Taquicardia atrioventricular por reentrada nodal e taquicardia atrioventricular por reentrada em via acessória. Por que atrioventricular? Porque ambas as arritmias elas usam o ventrículo também no seu eixo de reentrada. A reentrada nodal ela vai usar ali o nódulo AV e a via acessória ela vai usar uma parte maior do ventrículo para no seu sistema no circuito da reentrada. Né? Então, pessoal, TAC AV por reentrada nodal é a mais comum, é a causa mais comum de TAC supra. 75% dos casos de TAC supra vão ser reentrada nodal. Mais comum em mulheres, 70% dos casos de mulheres, e geralmente em adultos, após os 20 anos. A gente vai ver que a reentrada em via acessória é mais comum em paciente mais jovem, tá? Nenhuma dessas é em paciente muito idoso, mas a TAC AV nodal é em adulto, a via acessória geralmente é em criança e adolescente. Vai ser precipitado por uma extrasístole atrial que ela vai entrar numa forma errada ali no circuito ali e vai causar a reentrada e a arritmia, tá? E o substrato arritmogênico é uma doença congênita. O paciente que está predisposto a ter uma TAC AV por reentrada nodal, ele tem uma dupla via nodal, como a gente pode ver aqui no modelo. Eu vou mostrar mais com detalhes aqui nesse slide. Então, o paciente com reentrada nodal, ele tem uma dupla via nodal. Então, o estímulo AV, ele vai correr de uma forma quando estiver em ritmo sinusal e de uma outra forma quando ele estiver na taquicardia, tá? O estímulo sinusal passa pelos átrios, chega no nódulo AV e ele vai conduzir pela via beta, tá? Que é a via normal de transmissão. É uma via que tem uma condução rápida e um período refratário longo. Vai chegar no sistema His-Purkinje, né, o feixe de His, e vai chegar nos ventrículos. Beleza, isso aí é o normal. Tá? O que acontece na TAC AV nodal? Você tem esse sistema funcionando, mas você tem uma extrasístole atrial, aí que começa todo o problema. A extrasístole atrial, quando chega no ventrículo, ela vai pegar a via beta, que tem um período refratário longo, inativa, que não vai poder receber outro estímulo. Então, ela vai correr pela via alfa. Se é uma pessoa normal, a via beta está bloqueada, ela, morreu a extrasístole atrial ali. Nada acontece. No paciente que tem dupla via, ela não consegue descer pela beta, tem outra via aqui, via alfa. Ela vai descer pela via alfa, vai chegar no ventrículo. Só que aí, quando ela passa do nódulo AV para o ventrículo, a via beta já acabou o período refratário. Aí o que acontece? Ela retorna para o átrio pela via beta, e aí você está formado o circuito. Um circuito no nódulo AV, em que o estímulo desce pela via alfa e sobe pela via beta, estimulando os átrios e os ventrículos de forma simultânea. Isso é interessante. A gente tem que pensar isso, porque o estímulo ele vai para o ventrículo e, ao mesmo tempo, ele volta para o átrio. Um pelo feixe de His e outro pela via beta. Então, a gente vai entender por que
que o eletro é da forma que é na ataque AV nodal. Primeiro você tem a extracístole atrial aqui, tá vendo? E aí ela vai conduzir de forma lenta e formar e começar a arritmia. Aí você estimula o ventrículo e logo depois você vai estimular o átrio de forma retrógrada, tá? Então você vai ter uma onda P retrógrada ou uma P'. Essa onda P retrógrada ela vai ser negativa em D2, D3 e AVF e positiva em V1. E o intervalo RP' vai ser menor que 90 milissegundos. Muita informação. O que a gente tem que saber é o seguinte, que na ataque AV nodal, a estimulação ventricular e retrógrada atrial ela se faz de forma simultânea. Então, a onda P retrógrada ela se inscreve dentro do QRS. Ou, no máximo, ela forma um entalhe no final do QRS, o que a gente chama de pseudo-S nas derivações inferiores e pseudo-R' em V1. Tá? Na ataque AV nodal, você vai ter dificuldade para identificar a onda P retrógrada. Você vai ficar procurando essa onda P bonitinha assim, ó, no eletro vai ser difícil de ver. Mas comumente você vai ver a onda P' e o pseudo R' aqui. Por que isso é importante? Porque no ataque AV por via acessória, esse intervalo aqui, ó, RP', ele é maior do que 90 milissegundos e a gente vai ver com mais clareza a onda P retrógrada. Então, dá para saber pelo eletro da arritmia qual é a arritmia de base do paciente, tá? Então, ó, reentrada nodal, o mecanismo é esse, o eletro é esse, tá? Depois eu vou falar como é que trata tudo junto, tá? Agora a gente passou da reentrada nodal para a reentrada em via acessória. Ela é menos comum, 15 a 25% dos casos de ataque supra. Geralmente é mais comum em crianças e do sexo masculino, um pouquinho mais comum, 55%. Lembra que ataque AV nodal é mais adulto e mulher, tá? E o substrato arritmogênico é uma reentrada por via acessória. É bem parecido com o mecanismo da reentrada nodal, tá? Só que a gente vai... A alça que volta para o átrio, ela vai utilizar uma via acessória que passa pelo ventrículo. Por isso que a onda P retrógrada ela vai vir lá na frente, porque a ativação ventricular e atrial ela não é simultânea. Você precisa passar pelo ventrículo e estimular a via acessória para voltar para o átrio para criar o circuito da arritmia, tá? A gente tem dois subtipos de reentrada em via acessória. A via acessória manifesta, que a gente chama, que é uma via acessória que ela conduz de forma retrógrada, que nem está aqui, mas também anterógrada. E aí vai dar origem à síndrome de Wolff-Parkinson-White, que a gente vai falar mais para frente. Ou a via acessória oculta, que é menos comum, mas também acontece que é uma condução somente retrógrada. Tá bom? Na síndrome de Wolff-Parkinson-White, como a condução pode ser anterógrada ou retrógrada, a gente vai ter dois tipos de arritmia com eletros e tratamentos diferentes. Um tipo de arritmia com essa alça retrógrada, que a gente chama de antidrômica, de ortodrômica, e a anterógrada, que é a antidrômica. A gente vai ver mais para frente isso. E aqui é a mesma coisa, períodos refratários. O mecanismo é o mesmo, são duas vias com velocidades e períodos refratários diferentes, que a extracístole, quando chega em uma delas, ela está bloqueada, ela vai pela outra e cria o mecanismo da arritmia. Diferenças no eletro, pessoal. Aqui. Olha só a onda P retrógrada. A onda P retrógrada ela vai ser a mesma coisa, negativa em D2, D3, AVF, positiva em V1, só que o intervalo RP' é maior que 90 milissegundos. Por quê? Para voltar o estímulo para o átrio, ele tem que descer, passar pelo ventrículo e voltar pela via acessória. Na ataque AV nodal, ele já está ali no nódulo AV, ele simultaneamente que despolarizou o ventrículo, ele já voltou para o átrio. Então, a onda P' se escreve antes. Olha aqui. Depois, se vocês pegarem, comparar, botar um eletro do lado do outro, você vai ver que aqui a onda P' ela está bem visível. Você vê que é uma onda P não sinusal, obviamente, porque ela é negativa em D2, mas você vê que ela está, você tem o QRS, tem uma onda P'. Na ataque AV nodal, você vai ter dificuldade para ver isso. Aqui, ó, em V1 tá nítido aqui. E outra coisa que não é também diagnóstico, pode acontecer em outras arritmias, mas que é característico da
entrada em via acessória é a alternância de QRS. O que é alternância? É amplitude, né? Um QRS grande, um pequeno. Um grande, um menor. Um grande, um menor. Isso é uma coisa também bastante característica da reentrada em via acessória, apesar de não ser diagnóstico. As outras arritmias também podem apresentar isso, tá? O quadro clínico. Vimos os dois mecanismos. O quadro clínico é muito parecido, tá? São arritmias paroxísticas, o paciente tem surtos de arritmia, vai dizer que tem palpitação, tem mal-estar e muitas vezes é autolimitado, outras vezes o paciente vai ter que ir para o hospital para reverter a arritmia. São pacientes jovens, sem cardiopatia estrutural, geralmente sem história pregressa de nada. E essa arritmia geralmente é sintomática. Por que ela é geralmente sintomática, pessoal? Porque a frequência é muito alta, né? Imagina um paciente, conforme a frequência cardíaca vai aumentando, o paciente vai ficando mais sintomático. Geralmente a fibrilação atrial, o paciente fica ali 100, 120, o flutter já é 150, já causa mais sintomas. Essas arritmias, o paciente vai bater 200, 180, então ele vai ficar realmente muito sintomático. Palpitação, tonteira, lipotímia, dispneia, pode até ter síncope, desconforto torácico. E um sintoma que é importante, o paciente refere à palpitação no pescoço, ataque avenodal, porque a gente vai ver algumas vezes o átrio ele vai contrair na tricúspide fechada, por causa dessa estimulação simultânea do átrio e do ventrículo. Então, o paciente vai sentir o refluxo venoso no pescoço e como se a palpitação dele fosse no pescoço. Isso não acontece na reentrada nodal, porque, como eu falei, a estimulação atrial ela é depois da estimulação ventricular. Como é que a gente trata, pessoal? TAC supra, independentemente do mecanismo. Assim como todas as arritmias, paciente instável, cardioversão elétrica, 150 joules. No paciente estável, com um daqueles elétrons ali, que é estreito, regular, a gente suspeitou de entrada nodal ou via acessória. Primeira coisa, manobra vagal, compressão do seio carotídeo, que é o mais comum, ou manobra de Valsalva também tem o mesmo efeito, tá? Não reverteu, adenosina. A ampola de adenosina tem 6 miligramas. Então, a gente começa com uma ampola, não reverteu. A gente pode fazer 2 ampolas de uma vez. E, nas diretrizes, eles recomendam, eles dizem que você pode tentar também fazer 3 ampolas, mas, geralmente, 3 ampolas de adenosina, o paciente já vai fazer um período de assistolia longo e tal. Geralmente, a gente fica com um pouco mais de receio de fazer, tá? Não pode fazer adenosina se o paciente tem uma história de broncoespasmo ativo, não é uma história de asma, né? Ele está com broncoespasmo, melhor não fazer e uso de aminofilina. Não reverteu, a gente pode entrar com verapamil, diltiazem ou beta-bloqueador venoso, tá? Não reverteu, a gente volta lá para cima e choca o paciente, tá? Então, nesse caso da arritmia da TAC supra, reentrada nodal, reentrada em via acessória, como eles usam, essas arritmias usam o nódulo AV no circuito da arritmia, quando a gente faz a adenosina, a gente bloqueia o nódulo AV, a gente faz uma sistolia mesmo. Quem já viu, é uma coisa que dá até um certo estresse na hora, porque o paciente faz uma sistolia, às vezes, do traçado do monitor inteiro, mas isso aí depois volta porque é muito fugaz o efeito da adenosina. Pessoal, como é que a gente faz a adenosina? A adenosina a gente vai fazer pura, numa veia calibrosa e rápido. A gente vai injetar o mais rápido possível. Geralmente, muitas vezes a gente usa até uma torneirinha, uma pessoa segura a torneirinha, aí quem está com a seringa injeta a adenosina, o outro tira a torneirinha, você já injeta o soro o mais rápido possível, com força mesmo. Porque a adenosina é tão fugaz o efeito dela, se você injetá-la lentamente, ela não chega no coração, ela perde o efeito antes, tá? Então, ó, veia profunda também funciona bem, mas o importante é ser feito rápido, tá? Como se fosse mesmo uma adrenalina numa parada cardíaca, você tem que fazer rápido e fazer o bolos de soro depois. Terapia de manutenção, pessoal, a gente vai falar de Wolff mais para frente, mas se o paciente não tiver critérios para Wolff, ou seja, PR curto e pré-excitação no eletro, não, se tiver aquele QRS estreito normal no ritmo sinusal, sem nenhuma alteração, eletrosinusal normal, a gente pode usar como manutenção verapamil, diltiazem ou beta-bloqueador. Nos pacientes refratários, a gente pode usar propafenona, sempre associado, né?
Lembra que eu falei lá atrás, né? Você não vai tirar o beta-bloqueador e fazer a propafenol, não. Você vai fazer junto, tá? E esses pacientes todos, praticamente, a gente vai encaminhar para ablação por radiofrequência. A taxa de sucesso é altíssima, são as melhores arritmias para a gente fazer ablação, são a ataque supra, né? A reentrada nodal e via acessória. Mas lembrando que, como a reentrada nodal, você vai fazer uma ablação de uma via no nódulo AV, então você tem uma chance de 1 a 2% de BAVT, tá? Na reentrada por via acessória, essa chance é menor, a não ser que seja uma via acessória que passe ali junto do nódulo AV, que também existe, tá? Mas, só para lembrar isso, a ablação da reentrada nodal tem uma chance um pouco maior de fazer um BAVT e o paciente ganhar um marca-passo. Então, a gente tem que sempre ter isso em mente e lembrar que isso aí é sempre paciente jovem, né? Então, um paciente de 20 e poucos anos fazer uma ablação e sair com marca-passo não é nada bom. Então, pessoal, a gente falou sobre os mecanismos de destaque, arritmias. Então, o que é a síndrome de Wolff-Parkinson-White, que a gente vê tanto, escuta falar tanto quando fala de arritmia? A síndrome de Wolff-Parkinson-White é uma reentrada por via acessória, tá? Na síndrome de Wolff-Parkinson-White, o paciente ele vai conduzir de forma anterógrada e retrógrada também. Então, ele vai ter um padrão de prestação no eletrocardiograma em ritmo sinusal e ele vai estar associado a destaque arritmias, como a gente já descreveu. Por que o paciente tem essa prestação, pessoal? Olha só. O estímulo vai vir aqui no nódulo AV e ele vai descer pela via acessória e vai descer ao mesmo tempo pelo nódulo AV. A via acessória ela tem um padrão de condução mais rápido, inicialmente. Então, vai fazer... O PR vai ser curto, porque o estímulo sinusal vai chegar na via acessória e vai conduzir rápido para o ventrículo, e essa parte inicial aqui vai ter uma condução mais rápida também. Então, vai fazer essa onda delta. E o resto vai fazer a condução normal, tá? Então, você tem uma ativação ventricular precoce anômala, dependente de uma via acessória com propriedade de condução anterógrada. Isso aqui é muito importante, tá? Que o paciente pode ter um ataque AV por via acessória e não ter Wolff. Wolff é só se ele tiver onda delta e PR curto. Uma condução que pode ser anterógrada pela via acessória. Isso é muito importante, a gente vai ver mais lá na frente por quê. Tá? Então, a ativação ventricular se faz por duas vias. A fase inicial pela via acessória e nódulo AV, e a fase final pelo sistema Rins-Purkinje, tá? Aqui, na verdade, eu falei, é o contrário, tá? É um pouco mais lento o inicial, depois o final é que pelo sistema Rins-Purkinje vai assumir, então vai ser uma condução mais rápida. Então ele vai querer fazer uma... É como se ele quisesse fazer um QRS alargado, como se fosse um ritmo ventricular, mas aí só o iniciozinho, o resto acaba sendo pela via normal, então fica só esse entalhezinho que a gente chama de onda delta, tá? Então, pessoal, síndrome de Wolff-Parkinson-White, ataque AV nodal por via acessória, com pré-excitação PR curto e onda delta no eletro em ritmo sinusal. Substrato anatômico, uma via acessória com condução anterógrada entre o átrio e o ventrículo, tá? Então, esse paciente com Wolff-Parkinson-White, ele pode ter dois tipos de arritmia, tá? Pode ter ataque supra em via acessória ortodrômica, que é o que a gente já falou lá atrás, que desce pelo nódulo AV, sobe pela via acessória, que é o mais comum, e é o que a gente já falou antes. RR regular, que é RS estreito, sem onda P e com onda P retrógrada, bem visível ao eletrocardiograma. Mas ele pode ter uma ataque supra por via acessória antidrômica, que é ele descer o estímulo pela via acessória, tá? 3 a 8% dos casos só, é bem mais raro. O RR vai ser regular, só que o QRS vai ser alargado. Essa é a diferença, tá? Então, é a famosa ataque supra com aberrância, que a gente vai ter que diferenciar em alguns critérios, os critérios de Brugada, que a gente usa para diferenciar ataque supra com aberrância do ataque ventricular. Uma das causas de ataque supra com aberrância, não é a única, o paciente pode fazer uma aberrância só pela frequência alta, só por estar usando alguma droga que altera o circuito da arritmia, mas uma das causas é uma
TAC supra em via acessória antidrômica, tá? O RR regular, o QRS alargado, também não tem onda P e ele parece com uma TAC ventricular monomórfica, tá? Lembrando sempre que o QRS alargado, porque está descendo o estímulo pela via acessória, tá? E qual é o grande problema? Agora a gente vai chegar no grande problema do paciente com Wolff. Por que o paciente com Wolff é um paciente que a gente tem que ter mais cuidado do que o paciente que não tem Wolff? Ou seja, o paciente que não tem pré-excitação no eletro. Porque os pacientes com Wolff-Parkinson-White têm uma maior chance de fazer fibrilação atrial. E apesar de ser rara, ela é mais comum do que na população em geral, principalmente nessa faixa etária aí de Wolff, que são pacientes jovens, tá? E a fibrilação atrial pode conduzir pela via acessória e degenerar em fibrilação ventricular, tá? Então, quando a gente tiver um QRS irregular, um RR regular, o QRS alargado, sem onda P, e podendo ter, em alguns casos, até uma onda delta, a gente tem que pensar em FA com Wolff, tá? O risco de FA em paciente com Wolff é 20 a 30%. Isso aí é muito mais do que o risco em um paciente jovem de ter fibrilação atrial, tá? Tem o risco aumentado também de flutter e, por esse motivo, os pacientes com Wolff-Parkinson-White têm um risco de morte súbita maior do que a população em geral. Tem um risco de morte súbita em torno de 1% por ano, tá? Que é maior, bem maior do que o risco de uma população jovem em geral de ter morte súbita. E a morte súbita no paciente com Wolff, ela está relacionada ao desenvolvimento de fibrilação atrial, condução anterógrada, fazendo toda a frequência da fibrilação atrial passar para o ventrículo, e o paciente faz de uma fibrilação atrial evolui para uma fibrilação ventricular e morte súbita, tá? Como é que a gente vai tratar, então, pessoal, o paciente com Wolff, tá? Lembra que eu falei, antes a gente falou paciente TAC supra em geral. Agora eu estou falando do paciente sabidamente com Wolff, tá? O paciente sabidamente tem pré-excitação no eletro de base, tá? Instável cardioversão elétrica, tá? 100, 150 joules, 200 joules se o paciente estiver associado a FA. Se o paciente estiver estável e for uma TAC supraventricular ortodrômica, ou seja, uma TAC ventricular com QRS estreito, a gente vai tratar como qualquer TAC supra, manobra vagal, adenosina, verapamil ou diltiazem. Agora, se o paciente estiver estável, mas for uma FA ou uma TAC supra antidrômica, QRS alargado, tá? O paciente chegou lá com QRS alargado, a gente vai ver depois os critérios, identificou que aquilo ali pode ser uma TAC supra, o paciente tem uma história, tem uma arritmia, tem esse eletro aqui fora da arritmia. Você identifica ali o Wolff, pré-excitação, PR curto. Você não pode fazer nesses pacientes as drogas que a gente fez acima, tá? Essas drogas acima estão contraindicadas. A escolha vai ser procainamida ou ibutilida, que dificilmente a gente vai usar, né? Eu mesmo nunca usei procainamida em paciente nenhum. Como opção, pode ser a propafenona IV, ou até um tempo atrás se usava a amiodarona também, mas já tem alguns estudos mostrando que a amiodarona ela também aumenta o risco de morte súbita no paciente com Wolff, tá? Então a amiodarona ela está caindo em desuso aí para esses pacientes, tá? Você vai acabar, na verdade, nesses pacientes aqui, mesmo estáveis, pela falta de opção, fazendo ou amiodarona ou cardiovertendo, tá? E aqui o mais importante aqui embaixo, você nunca pode utilizar drogas inibidoras do nódulo AV, antagonista de canal de cálcio, beta-bloqueador, adenosina ou digoxina em paciente com Wolff e uma TAC supra antidrômica, pelo alto risco de fibrilação ventricular. Por quê? Você tem duas vias que conduzem para baixo. Uma que filtra os estímulos, que é o nódulo AV, e outra que é a condução livre, via acessória. Se ela tiver a chance de passar o estímulo ali, ela vai. A gente vai ver que também tem uma diferença de período refratário, tem umas vias acessórias que têm um período refratário maior que 250 milissegundos, elas são mais seguras, outras têm um período refratário menor que 250 milissegundos, elas têm o maior risco de morte súbita. Então, se você bloqueia o nódulo AV, você está falando para o estímulo ali, ó, vai pela via acessória, e você vai mandar todo o estímulo para a via acessória e você vai aumentar o risco de fibrilação ventricular, principalmente se esse paciente tiver em FA. Terapia de manutenção, como a gente falou, ablação está indicada em todos os pacientes com Wolff, principalmente por causa do risco
de morte súbita, tá? E as drogas, a mesma coisa. Taxuprortodrômica, verapamil, diltiazem ou propafenona. Antidrômica, FA ou flutter, propafenona, sempre associada aí aos bloqueadores do nódulo AV, tá? E o paciente assintomático, pessoal, com padrão de prestação ao eletro. Isso aqui eu achei bem interessante na diretriz europeia de 2019. Ele tem um capítulo só falando sobre o paciente assintomático com prestação ao eletro, que é uma coisa que a gente encontra de vez em quando no consultório. Você faz o eletro por algum motivo, uma criança chega lá para fazer um pré-operatório, com uma cirurgia, uma hérnia, ou vai fazer algum esporte competitivo, jogar futebol, você faz o eletro, tem lá PR curto. O PR curto, você quase não vê onda P aqui, ó, D2, ó. Onda P enfiada dentro do QRS e a onda delta aqui. E aí, o paciente não sente nada, nunca teve nenhuma arritmia. Qual é a conduta nesses casos? Então, a gente tem algumas coisas que a gente pode fazer aqui. Isso aqui também é o algoritmo da diretriz. Depois vocês podem ver no slide aí com mais atenção, mas basicamente você vai ver se o paciente se é um atleta competitivo. Se ele for um atleta competitivo, você vai fazer estudo eletrofisiológico para indicar a ablação. Se ele não for nenhum atleta de alto rendimento, você pode usar critérios não invasivos para avaliar ele, como teste de esforço ou Holter. Se ele tiver baixo risco, você trata clinicamente. Se ele tiver alto risco, você vai para a ablação, tá? Quais são os critérios de alto risco aqui no estudo eletrofisiológico? Um PR anterógono menor que 250 milissegundos, um RR na FA menor que 250 milissegundos, múltiplas vezes acessórias, indução de taxupra, tá? O que tem que ficar aqui na nossa cabeça? A gente usava antigamente muito teste de esforço e Holter para estratificar esses pacientes. Se o paciente, no exercício, ele sumisse o padrão de prestação, a gente ficava mais tranquilo, porque teoricamente ele com uma frequência mais alta, isso inibiria a via acessória. Isso aí também, e se no Holter ele tivesse uma perda de pré-excitação intermitente. Mas estudos mais novos mostram que isso aí não é totalmente confiável. Então, se você tem alguma dúvida sobre se esse paciente tem um risco maior de morte súbita ou não, o ideal é a gente encaminhar todos eles para o estudo eletrofisiológico, principalmente os pacientes que são atletas, né? E vão acabar praticamente, a grande maioria deles vai acabar aqui, ó, classe 1, ablação. Você vai acabar indicando ablação para a maioria